Olá, eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina, nós somos coautores do Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, e aqui, nesse canal, você fica sabendo sobre as mais importantes novidades do mundo do direito e do mundo da religião. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, muito complicado e que é necessário de nós conversarmos seriamente aqui no canal também, né, Thiago? É verdade, é um assunto que muitas vezes muitas minorias estão tentando usar ele de forma errada, usar até decisão judicial de forma ao arrepio da legislação processual brasileira. Então, bom, se liga aqui no canal que hoje nós vamos falar sobre homofobia. Roda a vinheta, Éder! Bom, pessoal, todos nós sabemos que a homofobia ou essa forma para além do mero desrespeito a uma outra pessoa por conta da sua orientação sexual tem sido objeto de muita discussão aqui no Brasil e inclusive acabou sendo objeto em 2019 de um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal pela ação de declaratória, declaração de inconstitucionalidade por omissão, a ADO de número 26, que acabou então equiparando ao racismo, ao crime de racismo, esta ofensa ao semelhante, a outra pessoa, por conta da sua orientação sexual e, além disso, também da sua própria identidade de gênero, certo? Que é o que então se chama ou se cunhou como homofobia. A pergunta é se esse crime realmente existe já neste momento, a partir desse próprio julgamento do STF, né, Thiago? É verdade. Homofobia, até a expressão está errada, né? Parece que homofobia é que tem medo de homossexual. Isso, inclusive, é um assunto de um texto nosso que está na Gazeta do Povo. O Éder vai deixar o link aqui. Conheça também a nossa coluna Crônicas de um Estado Laico lá na Gazeta do Povo. Realmente, o STF julgou esse caso, considerando então a homofobia como um crime, equiparando ao crime de intolerância religiosa. Existe uma lei específica para a lei da intolerância religiosa, racismo. Então, a lei do racismo, né, que trata da intolerância de sexo, de cor, de etnia, de religião, e agora também de homossexualidade ou bissexualidade, enfim, é uma equiparação à lei do racismo, à lei destas intolerâncias. Bom, o detalhe são dois. Primeiro, esta lei, ela não esta decisão do STF não transitou em julgado, Jean. O que é transitar em julgado? Ela não terminou, ela não está ainda irradiando, o processo não acabou, os seus raios de validade e de eficácia, ou seja, não vale ainda. Ainda não acabou o processo. O jogo não acabou, o juiz não apitou. Ainda tem recurso. Ainda tem, estamos ainda aos 44 minutos do segundo tempo, o juiz não apitou o final dessa partida, ou melhor, os juízes do STF. Exato. Por quê? Porque ainda cabe recursos processuais para o próprio plenário, para o próprio relator. Essa ação direta por omissão, ela é uma ação que engloba várias partes, sim, vários interessados, é controle concentrado de normas. Então não é bem complexo. É o tipo de processo judicial mais sofisticado da legislação brasileira. Então ainda não está em vigor. Então não adianta ficar, cometeu crime de homofobia, não existe ainda esse crime. Esse é o primeiro fato. Isso. E qual é a segunda questão importante desta decisão, Jean? Eu acho que o mais perigoso, vamos dizer assim, dessa decisão, é que se desrespeitou um postulado básico no que nós podemos entender como o pensamento jurídico a respeito da lei penal. Existe um princípio, que é um princípio que a gente aprende lá no início da faculdade, quando a gente começa a ter contato com esse mundo do direito penal, que é o princípio de que não existe crime a não ser que haja uma lei anterior que o defina como crime. Ou seja, somente a sociedade que é soberana, o povo brasileiro que é soberano, que detém a soberania,
que é um dos requisitos de formação do próprio Estado, é que pode determinar qual tipo de comportamento lesivo, comportamento ilícito, pode ser reconhecido como crime no Brasil. Como é que ele faz isso? Através dos seus representantes eleitos dentro das casas legislativas do Brasil, certo? Então, por que é que essa ação foi parar no STF? Porque as pessoas que entraram com essa ação, especialmente, se eu não me engano, foi um partido político, né, doutor Tiago? Né? Foi um partido político, eu acho que foi o PPS que entrou com essa ação. Agora eu não me ou recordo, pessoal, porque mas essa ação ela foi julgada já faz algum tempo. E está demorando para ser publicado. Foi um partido político que entrou com essa ação, certo? Eles entenderam o seguinte, como as casas legislativas... Foi o PSOL, eu não sei, é o PPS ou o PSOL, tá aí, depois a gente coloca na descrição. Tá? Eles entendem o seguinte, como a Casa Legislativa, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, não deliberou sobre o assunto, lembram da PLC 122, que deu o maior bafafá no Brasil há mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais talvez, hein? Isso que era justamente a condição, né, a criação do crime de homofobia. Então eles entendem que houve uma omissão do Congresso e por conta disso o STF deveria se pronunciar a respeito disso. Nós vamos conversar sobre a STF várias vezes nos vídeos e eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Afinal de contas, o STF está sendo tão protagonista na história política recente que precisa falar mais para que o nosso ouvinte, aí, o nosso telespectador, o nosso seguidor possa também se informar sobre a perspectiva do direito religioso. Mas o que acontece é que muitas vozes sensatas, de juristas sensatos, têm pensado de maneira diferente. Porque, Tiago, às vezes, quando uma casa legislativa não se pronuncia, decide não se pronunciar sobre um assunto, ela está fazendo uma opção política. Dizer não vamos votar determinada matéria, expressa a vontade das pessoas que elegeram aqueles deputados para dizer não. Sim. Dizer não é uma omissão, dizer não é um ato político. E por conta disso, sem haver essa previsão, nós entendemos que existe aí sim um transpassar por parte do Supremo Tribunal Federal, fazendo o que ele não pode fazer, que é criando uma lei. Mas agora ele já criou, ainda não está em eficácia, ainda não está valendo, como a gente disse, mas já está feito, né? Então a primeira situação dessa decisão foi aquela que eu acabei de falar para vocês, que não transitou em julgado, e a segunda situação é da liberdade religiosa. A decisão excepciona a liberdade religiosa, ou seja, quando o agente, baseado na sua fé, no caso do cristianismo, na Bíblia, ela diz que a homossexualidade é pecado, o homossexualismo é pecado, é uma prática que desagrada a Deus, ele está então sob o manto da proteção da liberdade religiosa. E além disso ser constitucional, de estar em diversos tratados internacionais, e se está na Constituição, está em tratados internacionais, é porque realmente é importante. Não iam colocar a liberdade religiosa em um monte de tratado aí para agradar a meia dúzia, ou até para agradar a maioria, está porque é importante. Bom, além disso, também está nessa decisão. Essa decisão excepciona as questões que envolvam a crítica à homossexualidade a partir da fé. E aqui eu acho que tem um grande defeito essa decisão, além da que o Jean já colocou, né, que quem deveria tomar essa decisão deveria ser o Congresso, mas uma vez que está tomada e ainda cabe recurso, um outro grande defeito dessa decisão é a afronta à liberdade de expressão. Muitas vezes as pessoas não concordam com a prática homossexual, não apenas por uma questão religiosa, mas também por outras questões ideológicas, filosóficas, até biológicas, enfim. Não significa dizer que alguém vai criticar a homossexualidade apenas e tão somente pela fé. Ela pode criticar na academia, ela pode criticar na imprensa, enfim. Eu acho que deveria estar sujeito a outros tipos de críticas, assim como a fé. A fé também pode ser criticada pela filosofia, pode ser criticada por ideologias. Até porque a homossexualidade, da maneira como está posta hoje em dia pelos seus defensores, inclusive
das relações homoafetivas, dessa situação toda, está posta como um postulado científico. E uma das coisas mais importantes da ciência é que a ciência ela não é nunca fechada. Não é imune a críticas. Ela sempre é um processo em constante aprimoramento. Ela está sempre na via da experimentação. Ou seja, se amanhã alguém descobrir uma coisa diferente em relação a esse assunto no Brasil, por conta dessa lei, vai poder reverberar decisão, aí? Pois é, não pode. Então essa decisão ela acabou com a liberdade acadêmica, com a liberdade científica. Então nós estamos diante de um tabu judicial. Um tabu judicial. Infelizmente, inclusive, nós comentamos o tabu judicial naquele caso da professora Rumanelli, que fez uma live aí esses dias e está sendo criticada muito em razão das suas colocações, sendo que ela está lendo um autor que critica essa prática. Na verdade, ela está lendo um autor chamado Michael Warner, que no início da década de 90, ele cunhou o termo heteronormatividade como sendo, então, ele era um ideólogo dos direitos da comunidade LGBT, né? Então ele estava criticando o posicionamento contrário, né, dito conservador, chamando isso de heteronormatividade. E essa professora estava lendo o texto e aí está recebendo Warner, pedrada, né? de todo mundo. Gente, esse vídeo já está grande demais. Obrigado pela tua companhia e fique atento, porque homofobia ainda não é crime e muita água pode rolar por debaixo dessa ponte. E se você vê pessoas tratando a homofobia como crime, no sentido de já ter eficácia, de prender alguém, denuncie, porque é uma prática ainda contrária à lei, ainda não é crime. Nos canais do Ministério dos Direitos Humanos, que é o Disque 100, e também, se quiser, denuncie para nós. Isso aí. É só escrever para a gente aqui e a gente também vai passar para os canais respectivos. Gente, obrigado pela companhia. Até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar, dar like, comprar livro, ativar sininho de notificações, curtir o nosso blog, enfim, tudo mais. Valeu. Gente.